Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e hora de ler para vocês o meu artigo semanal que sai em 38 jornais. E vou ler para vocês com comentários nas entrelinhas. Peço que você se inscreva, como peço sempre, e não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos à leitura com comentários nas entrelinhas. O título é Xingu e Gaza. São Félix do Xingu, no Pará, está a 1.600 quilômetros ao norte de Brasília. Gaza está a leste, mais de 10.000 quilômetros. Para os brasileiros em geral, hoje, Gaza é vizinha e São Félix do Xingu é no outro mundo. Não sei se é a tal síndrome de vira-lata, diagnosticada por Nelson Rodrigues, em que a vida brasileira vale menos que as outras, ou se é um mecanismo de fuga, identificado por Freud, que faz a gente se interessar menos por pesadelos no próprio país e viver algum sonho da além-mar. Fatos gravíssimos estão acontecendo ao norte de Brasília. Faz semanas que fervem os espíritos de brasileiros da Vila Renascer, resultado de um assentamento do INCRA em 1994, indevido, segundo a FUNAI, na reserva Apitereua, de 980 mil hectares, onde, segundo a FUNAI, em 1998 viviam 218 índios Paracanã. Aí nas entrelinhas eu atualizo, né? Porque isso aqui saiu na quarta-feira nos jornais. Depois disso, o problema se ampliou para uma outra reserva chamada Itunaítatá, onde também explodiram conflitos. Ali tem tudo no Pará, a terra do meio. Ontem eu conversava com um amigo que trabalhou há mais de 20 anos nas informações sobre a terra do meio. O governo federal sabe tudo da terra do meio. Mas então por que permitiu que fosse crescendo a tensão fundiária? Índios, colonos, ambos brasileiros, tanto os de etnia indígena quanto os da mestiçagem brasileira. Pois veio ordem para desalojar os colonos, que plantam de tudo e criam gado de subsistência, e demolir o povoado, inclusive as escolas. Falam em 100 crianças. Vivem da agricultura familiar e, como não têm aonde ir, resistem. A Força Nacional foi para lá, com helicópteros, IBAMA, FUNAI, e o que acontece tem sido considerado irrelevante pelo país à sua volta. O que acontece em Israel serve para disfarçar o silêncio em relação a brasileiros expulsos do território brasileiro. Todos esquecemos como, em 500 anos, saímos do litoral, passamos por cima da linha de Tordesilhas, fomos além de Brasília. Quem leu tratados sobre geopolítica sabe que um país só toma posse de si próprio quando põe os pés de seus nacionais na terra.
Exemplo, lá na cabeça do cachorro. O que existe lá é uma colônia brasileira. Não é o país com as suas veias e artérias de comunicação, de transporte, de contato, de hospitais, de escolas, de postos de saúde, de presença do Estado brasileiro e, sobretudo, da população brasileira. Né? Parece que tem gente que não quer. Não está no artigo, mas Aldo Rebelo, depois que eu escrevi o artigo, nacionalista Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, ex-ministro do Meio Ambiente, né? Aldo Rebelo disse que ONGs internacionais pressionam o governo brasileiro para fazer o que está fazendo, tirar os brasileiros de lá. Não que os indígenas não sejam brasileiros, são até mais, né? Estão aqui há mais tempo. Mas talvez eles queiram manipular, deixar um deserto sem ocupação brasileira. Aí fica mais fácil de exercer o poder, o domínio de uma região riquíssima, como é a Amazônia, não? Só para a gente pensar. Por isso que não querem abrir estradas. Não é? São as artérias, as veias do sangue brasileiro. Sonho dos indígenas é integrar-se na sociedade brasileira, poder comprar aquela picape, poder produzir, poder progredir na vida. Cidadãos iguais aos demais cidadãos brasileiros. Eles não servem o exército brasileiro nas unidades da Amazônia? Aprendem a defender a Amazônia? Não. Bom, nesta semana, previsível, tivemos o primeiro sangue derramado. Um dos que resistiam recebeu 2 tiros, um no tórax, outro no abdômen. Oséias dos Santos Ribeiro, 37 anos, produtor rural, pai de família, morto, ironicamente, em Renascer. Depois desse artigo saiu uma nota oficial dizendo que ele tentou tirar a arma de um oficial da Força Nacional. Que foi esse. O advogado disse que não foi bem assim, que um tenente-coronel atirou nele, que estavam em conflito, mas enfim, já temos um morto. Né? E um tenente-coronel da Guarda Nacional com um morto na consciência. Né? Estava lá cumprindo a missão dele. Aí, num vídeo, o prefeito de lá, de São Félix do Xingu, João Kleber, disse que ligou para o governador Helder Barbalho, que ligou para o presidente Lula, né? E enquanto isso houve uma grande manifestação lá na Vila Renascer, chegou uma comitiva da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará, né? E aí que o ministro da Justiça teria mandado suspender a operação. Só que a operação continuou depois disso. Estão retirando de lá as pessoas e o gado. Aí eu lembro aqui no artigo. Enquanto isso, em Mato Grosso do Sul, a 1.000 quilômetros de Brasília, 2 ônibus, a 1.000 quilômetros a sudoeste de Brasília, 2 ônibus com 80 índios em Rio Brilhante invadiram uma fazenda de 400 hectares que tinha 7.000 sacos de soja recém-colhidos, milho por semear, né? E é um relato que veio na tribuna da Assembleia Legislativa da boca do ex-governador Zeca do PT, hoje deputado estadual. Ele garantiu que Lula também pensa como ele, garantir os direitos dos indígenas, sim, mas jamais concordar com invasões de terras produtivas. Zeca do PT tem a autoridade de quem abriu as porteiras de Mato Grosso do Sul, da agropecuária do Estado, para o candidato Lula se eleger pela primeira vez presidente. Último parágrafo. Esses episódios mostram uma insegurança básica que afeta o território nacional.
a insegurança fundiária, imobiliária, agravada após a interpretação do Supremo do marco temporal deixado pelos constituintes. Eu sei, vocês vão lembrar que foi aprovado um projeto de lei, está com o presidente Lula, mas parece que o Ministério Público está aconselhando a vetar tudo. Eu nem sabia que o Ministério Público aconselhava o presidente. Eu sei que o presidente, nesses casos, é aconselhado pela assessoria jurídica do Palácio do Planalto. Mas está lá na notícia. Bom, ela se junta, essa insegurança, às inseguranças pessoal, patrimonial e jurídica que nos afetam e que tornam o futuro imprevisível. Daí o pé no freio dos investidores estrangeiros no Brasil. Quem poderia fazer alguma coisa, o presidente do Senado, declarou em Paris que não vai pautar medidas populares, porque qualquer instabilidade é muito ruim para o país. Ou seja, manter o atual estado de coisas para ele é melhor. Manter o status quo. Vamos fingir que está tudo bem, porque, afinal, a mais de 10.000 quilômetros de distância, o Hamas quer eliminar Israel e Israel quer antes eliminar o Hamas. E quando e se houver paz por lá, nós estaremos de volta ao Brasil, desfrutando da paz dos passivos e omissos. De Brasília, Alexandre Garcia.